Osni, Sim, senhor, chefe. é contigo. Amém, amém. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor para todos. Um grande abraço. O dia está frio, né? Mas a gente sabe que com a palavra de Deus tudo vai se esquentando. A gente vai se achegando. Os irmãos que vão entrando ao longo da semana também. Um grande abraço. Obrigado pela participação de todos. Hoje também conto com a colaboração de todos para comentarem, dar o seu parecer, como vocês entendem a palavra. Isso ajuda a gente montar a nossa capacitação na nossa mente, melhorar o nosso entendimento da palavra. Aqui nós estamos naquele formato de bate-papo, né? Já falando aqui várias vezes, eu não estou aqui para impor nada, eu acredito que também ninguém vai estar aqui para impor nada, mas bater um papo saudável, agradável, para que todos venham a ter o conhecimento melhor da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar da nossa mensagem, que é o peso do chamado. Né? Já falamos do soldado ferido, dos caídos, dos que abandonam a fé, e hoje vamos falar daqueles que conseguiram chegar no aperfeiçoamento, que parece que na caminhada dele a grama sempre esteve verde, né? Aquele líder que demonstra que o cansaço faz parte da caminhada, que a autoconfiança com ele não há problema nenhum, aquele cara que tem um timing, sabe controlar seu tempo, conflito, metas. Ou seja, aquele que assim, irmão, vai ter que bater um pênalti aqui de final de Copa, deixa comigo, irmão, não tem problema não. Ah, mas tem que cortar o fio vermelho, deixa que eu corto o fio verde e se é comigo eu resolvo. Ou seja, aquele cara que está sempre ligado no 400 volts, né? Tem aqueles irmãos que estão chegando, né, que tem dificuldade, assim, poxa, mas é difícil ser santo, é difícil, né, ir para a igreja, tudo é difícil, né? E vamos comentar a respeito daqueles que conseguiram. Então vamos se espelhar na carta de Paulo, 2 Coríntios, que ele fala que há um jeito, há um caminho que a ser traçado para melhorar o nosso conhecimento. Ou seja, segundo Paulo, né, se parece que esse é o entendimento que ele fala, se Deus tornasse o nosso caminho mais fácil, seria melhor para nós? Será se Deus tirar os conflitos, tirar as diversidades, tirar as brigas da família, tirar os conflitos humanos, será que será mais fácil a nossa caminhada, ou isso faz parte do nosso aperfeiçoamento, né? Porque cansaço todo mundo tem, né? Conflito, todo mundo, mas parece que tem gente que a vida é mais fácil, mesmo com conflito, mesmo com perseguição, mesmo com, né? Joga o cara na cova do leão, o cara diz, não tem problema não, irmão, o leão é meu amigo. Né? Tem gente que demonstra um controle, uma maturidade diferente daqueles que parece que não estão confiantes mesmo na palavra, né? Então, para o nosso bate-papo de hoje, eu botei assim, se Deus tornasse o nosso caminho sempre fácil, isso provavelmente seria pior ou melhor para o nosso desenvolvimento, né? Embora a vida sem obstáculo aparenta ser mais fácil, enfrentar a dificuldade é essencial por alguns motivos práticos para o nosso desenvolvimento, superando a adversidade e construindo uma força emocional dentro de nós, né? Autoconfiança para lidar com problemas presentes e futuros, o apreço pela conquista. Também teve muitos casos de gente assim, mas foi só um empreguinho. Rapaz, só um empreguinho, metade do país está passando sufoco, você fala só um empreguinho, para mim é uma conquista extraordinária, né? O cara conseguir terminar um curso, conseguir pintar a sua casa, acho que o cara não é que besteira, para mim não é besteira, porque eu conheço muita gente, eu que já acompanhei gente no hospital, o cara é dolorido você ficar acamado, é dolorido você não conseguir fazer nada durante um ano. Eu já fiquei 2 anos sem fazer nada, não porque eu queria, porque eu não estava em tratamento. Então é agoniante você ficar parado, e tem gente que fala assim, mas eu só pintei minha casa, eu só cortei a grama. Para mim isso é espetacular, você poder se mexer, você poder ir e vir. Então por que eu não posso valorizar o preço da conquista? Porque eu estou dando glória em nome do Senhor Jesus. Por que eu consegui? Porque o Senhor me deu mais um dia de vida, porque o Senhor me capacitou a saber cortar uma grama, a saber pintar uma casa. Né? Tudo que tem que fazer é pela glória do nome do Senhor. Né? Em situações desafiadoras, nos obriga a sair da zona de conforto. Mas por que eu não posso pedir a Deus para que Ele aplane meu caminho? Será que seria desonesto da minha parte e assim, Senhor,
Eu sei que no passado tinha leão, tinha, né, decapitação, tinha jaula, tinha fornalha, mas você não pode deixar mais planadinho não, para ficar mais fácil, né? Estamos em 2026, não precisa de tudo isso. Será que é necessário ou será muito a ousadia da minha parte pedir a Deus para que Ele aplane meus caminhos para ficar mais fácil? Será que isso vai me ajudar a minha trajetória? Será que isso vai me deixar uma pessoa melhor, mais madura, mais capaz? Por gentileza, anote aí 3 passagens que nós vamos citar hoje para nosso entendimento aqui, né? 2 Coríntios, no seu capítulo 4, verso de 8 a 11. Depois, 2 Coríntios, capítulo 5, de 14 a 16. E para finalizar, João, no seu capítulo 12, no verso 24 e 25. 2 Coríntios 4, verso 8 em diante. Na minha versão diz assim: em tudo somos atribulados, mas não somos angustiados, perplexos, mas não somos desanimados. Em tudo somos perseguidos, mas não somos desamparados. Em tudo somos abatidos, mas não destruídos. Parece que Paulo está dizendo, meu irmão, isso é inerente à sua carreira. Ou seja, já que você deu nome para ser crente, agora vai ter que carregar. Aí eu destaquei, né, essas quatro palavras, quatro palavras parece que é marcante, né? Eu sou atribulado, em tudo somos atribulados. Em tudo eu vou passar por perplexidade. Em tudo eu serei perseguido. E sempre serei abatido. Ou seja, eu não posso reclamar com Deus porque em tudo sou. Mas aí Paulo continua, no verso 10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo mortal, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. Opa! O texto me mostra que eu preciso trazer todo dia a mortificação para que ele se manifeste em mim. Ou seja, eu preciso da tribulação, eu preciso da perplexidade para não voltar para trás. Opa, calma aí, Senhor. Então, se eu pedir para o Senhor aplanar meu caminho, ou seja, eu pedindo facilidades, eu posso ficar uma pessoa mais fraca, enquanto outros que conseguem passar pela tribulação, porque ele não vai ser, ele é atribulado, mas não é angustiado, ele está perplexo, mas não está desanimado. Ou seja, então se eu tenho um colega desanimado na fé, porque ele não foi aperfeiçoado, será que eu posso chegar nesse entendimento? Eu digo, não, Senhor, você está desanimado porque você não tem fé. Muita gente que tem fé, mas não deixa de ser desanimado. O cara parece que só enxerga o lado contrário. Pô, irmão, você dá um grau aí na tua célula, na tua mente, os teus olhos estão sempre pesados, nunca vê graça em nada. Não. Então parece que você está sempre, sei lá, se arrastando como... arrastando o passado, arrastando aquela carga negativa, arrastando um peso que nunca consegue. Ou seja, se pedir para fazer uma coisa, o cara não consegue. Se pedir para treinar, o cara não pode. Se pedir para comparecer, ele não pode. Nunca está disponível, nunca está disposto, nunca está... Não, porque ser santo é difícil, porque... Pô, irmão, se Deus te chamou para uma vida melhor, porque eu entendo que vai ter essas coisas inerentes, eu entendo que isso é inerente à nossa carreira. Porque você está dizendo que eu seria atribulado, mas desde que eu seja trazendo sempre toda parte a mortificação do Senhor, para que Jesus se manifeste em mim. Se eu preciso ver a manifestação, eu preciso passar pelas essas situações para me poder desenvolver, para me ser uma pessoa mais capaz, mais madura. E continua, né? Verso 11, e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte. Opa, então eu não vivo mais pela carne, eu não vivo mais as minhas vontades, porque sou entregue à morte, né? Por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal.
Opa, então Paulo está deixando aqui quase um curso de capacitação de evolução, né? Que está dizendo, olha, se você entregue a morte por amor de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste em mim. Então dá para entender que esses homens do passado que conseguiram, né, passar por tribulações, perplexidade, perseguido, conseguiram escrever cartas, conseguiram suportar a pressão, conseguiram vencer a tribulação de perseguição e morte. Uns foram furados, decapitados, crucificados, queimados. Eles deixaram um legado porque eles entenderam que, se entregando todo dia para Cristo, eles conseguem suportar, e deixou cartas para nós, chegar até o dia de hoje, saber, olha, o caminho é esse, vocês vão conseguir, porque se entregar à morte todo dia, você será capaz, você será capacitado. Lógico que você vai ter problema familiar, você vai ter problema na igreja, você vai ter problema no emprego, já falamos aqui, mas você não vai estar angustiado, você sabe que está perplexo. Isso aconteceu, mas com Cristo somos mais do que vencedores. Não parece isso? Parece que você está sendo capaz. Opa, então, se eu pedir assim, Senhor, última forma na minha oração, não tira o problema. Ou Senhor, é melhor aliviar um pouquinho o problema. Quem que não quer passar um dia sem problema? Quem não quer passar um mês sem problema? Quem não quer passar um ano sem nada acontecer, ao contrário? Sim, eu já desejei isso diversas vezes. Mas a palavra está mostrando, eu preciso me capacitar para ser um bom líder. Eu preciso melhorar a minha forma de pensar, eu preciso melhorar a minha forma de falar, a minha forma de relacionar com as pessoas. Então, tudo que está passando aqui por Paulo deixou escrito para nós que, olha, vocês se entregando à morte todo dia, matando essa parte carnal, Cristo vai se manifestar em vocês. Já no capítulo 5, em 2 Coríntios mesmo, 2 Coríntios capítulo 5, Paulo escreve da seguinte forma, capítulo 5, no verso 14:16, diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, todos nós morremos. E se ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por todos, para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por em diante a ninguém conhecemos segundo a carne, que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos mais da mesma forma. Opa, calma aí. Paulo está dizendo que há um porquê da tribulação, há um porquê dessa perseguição, há um porquê. Não é à toa. Mas Deus está deixando. Então aquele irmão que parece a meus olhos que não tem a tribulação, mesmo que venha a tribulação, ele consegue passar porque ele foi aperfeiçoado. E eu não consigo ainda passar pela tribulação, estou reclamando da onda, estou reclamando do vento, eu estou reclamando que o barco está enchendo d'água, eu estou reclamando que está difícil, eu estou reclamando do governo, eu estou reclamando do sol, estou reclamando da chuva. Ou seja, estou inquieto com tudo, porque ainda não fui capaz de entender que a tribulação, a perseguição faz parte da capacitação para ser um líder melhor, para ser um homem melhor. Vê se não parece isso. Então, quando alguém chegar perto de meu irmão, calma, eu tive sempre, quando era mais jovem, tinha essa dificuldade assim, não, é só mandar orar. Mas não é só mandar orar. Não, ora que melhora assim, mas como eu vou dizer para a pessoa que está atribulada, que não consegue enxergar nada, e, pô, meu irmão, calma aí. De repente a pessoa precisa de um abraço. Irmão, senta aqui, irmão. Senta aqui, que até você entender que esse processo faz parte da sua capacitação. Eu vi muita gente para dizer, pô, não consigo, irmão, calma. Eu vejo isso, eu vi isso, não. Conheço muita gente que parece que o cara já nasceu para suportar paulada, né? Tem cara que quanto mais bate, mais forte ele fica. Parece esses desenhos animados de Hulk, né? Quanto mais apanha, quanto mais problema, cara, não tem problema não, tem problema não. Isso é normal, vambora, bola pra frente, é comigo mesmo. Já tem cara assim, pô, irmão, não, mas poxa, tem que fazer isso mesmo? Não, mas poxa, tem que ser no domingo. O culto não pode ser na segunda-feira, não. Deixa o domingo pro cara passear, né? Tem gente que reclama do peso do chamado. É incrível. Mas aí temos também entender essa parte sensível,
que tem gente que está aprendendo. Tem gente que está com isso também, né? Gente que está 10 anos na mesma coisa, não sai do Fit 147, né? Enquanto tem gente que já está na Scania, tem gente que não sai do Fit 147, está ali devagarzinho, né? Não, tá difícil, mas faz parte da capacitação também. E para finalizar, João 12, por gentileza. João 12, verso 24. Aqui Paulo falou que em tudo somos atribulados, perseguidos, atormentados, esfaqueados, espancados. João capítulo 12, no verso 24 diante, diz assim: na verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Uau, então eu tenho que morrer. Se o grão não morrer, não dá fruto. Ou seja, se eu me proteger das angústias, se eu fugir dos problemas, como eu vou dar fruto? Parece que Paulo me enquadrou aqui, né? Pô, irmão, não é tu fugir não, cara. O jeito é enfrentar o problema, porque você vai dar mais fruto. Pô, Paulo, não podia aliviar não, deixar aí porque eu tenho que plantar para fazer a pizza, não é mais fácil pegar uma árvore de pizza? Né? Muito mais fácil, né? Não. O grão de trigo caindo na terra, se não morrer, ele fica só, mas se morrer, dará mais fruto. 25. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardará para a vida eterna. Eita! Então, pelo que Paulo está mostrando, para mim saber que o peso do chamado, para entender que esse peso vai deixar de me incomodar, para que eu possa entender e explicar para as pessoas que ser um bom líder, ser um bom pai, ser um bom orador, um bom pregador, eu tenho que passar pelas tribulações, tenho que passar pelas perturbações, tenho que passar pela perseguição. Isso não vai me tirar do caminho, porque eu preciso morrer para dar mais fruto. Como diz aquela passagem de Jesus, né? Tem que ser podado, né? Podar, cortar, dói, né? Quem é que gostaria aqui de perder a orelha, né? Vai nascer 2 orelhas? Sei lá. Ou seja, quanto mais você suporta, melhor você fica. Quanto mais problema você passa, né, mais capaz, mais resiliente, mais esperto, mais sábio nós tornamos. Será que é isso? Eu entendo assim, que essa passagem de Paulo fala, não adianta você pedir um caminho largo, uma estrada sem ninguém, ir para descer para o litoral sem carro nenhum, só você. Olha, nem trânsito, nem pedágio, molinho, né? Combustível de graça. Não, meu irmão, você vai ter que pagar combustível, pedágio, pegar o trânsito, enfrentar o franelinha, né, o arrastão. Ou seja, para você ser capacitado para realmente você chegar no ser um crente adulto, certo? Capaz, sábio, que possa melhorar ou guiar pessoas que estão chegando na fé, para que ela possa entender, nossa, se você conseguir, sim, você vai conseguir também, para que possamos ser exemplo. Que Paulo, com essa explicação de o chamado não seja um problema, e sim uma solução. Eu, nessa mensagem, assim, olha, por que, Paulo, você acha que pessoas que estão reclamando não seria bom? Parece que a palavra deixou para nós o que não. Se você pedir um caminho largo, estreito, sem pedágio, sem espinho, você vai se tornar um crente fraco. Será que é isso? Então, irmão, por favor, colabora com a sua opinião, se você entende assim ou não. Você pode falar assim, não concordo não tem problema nenhum, estamos aqui para bater um papo, como falamos antes. Eu agradeço a Deus a oportunidade, como diz o nosso irmão aí, compliquei não, é para a gente melhorar o entendimento, para a gente chegar, né, ajudar aqueles irmãos que estão chegando na fé, que a gente vai crescendo todo dia. Agradeço a Deus pela oportunidade, como foi falado na oração, o dom da vida, que é estar aqui com vocês. Um grande abraço, Ricardo. Obrigado a todos. Deus abençoe. Amém, Osni. Te agradeço. Eu posso começar dando uma experiência que eu passei, que foi mais ou menos bem a palavra que você trouxe hoje,
Só que aconteceu uma coisa interessante. Eu acho que já deve ter acontecido com todo mundo aqui. Se tem uma coisa que a gente fica feliz e a gente fica agradecido é quando a gente é usado por Deus, né? Ou para fazer uma oração, ou para levar uma palavra. E isso que você falou das provações foi interessante, porque teve um dia lá no trabalho, e a gente chegou cedo, e de repente eu vi uma menina que, inclusive, ela participa das reuniões, ela é católica, tenho conversado bastante com ela, a gente está evangelizando, ela participa, aceita, inclusive me pediu uma Bíblia semana passada, eu já vou entregar para ela essa semana. E eu olhei para ela, ela não estava bem, ela olhou assim para mim e falou: preciso falar com você. Isso era 7h30 da manhã. Eu falei: pô, uma BO já essa hora? Aí já eu peguei o escudeiro, o importado, que é o Richard, né? Falei: vamos lá, né? Vamos falar com ela. Aí nós fomos pro escritório, ela falou: Ricardo, você pode orar por mim? Falei: amém. O que aconteceu? Ela falou: não sei. Eu estou me sentindo mal, mas eu vim pensando em você, o ônibus aqui, eu cheguei aqui, eu preciso que você ore. Eu falei: amém, vamos orar. Aí a gente orou por ela, repreendeu. Aí no fim da oração, eu senti no coração de acolher ela, de dar um abraço. Rapaz, essa menina desandou a chorar. Mas foi um choro tão impactante. Aí chorou ela, chorou eu, chorou o Richard. Foi uma choradeira, mas um troço tão bonito. Um mover assim do Espírito Santo tremendo. Assim, eu falei: pô, glória a Deus, que bênção, né? Aí eu falei: tá, mas e aí, teu mal-estar, tua dor passou? Passou tudo, glória. Eu falei: glorifica a Deus, agradece aí. E emendamos. Passou. Pô, aí, né? Pô, logo cedo, que bênção. Meu irmão, o resto do dia só foi paulada, mas foi uma atrás da outra. Falso testemunho, mentira. Aí eu fiquei pensando, falei: pô, senhor, logo cedo essa bênção. Aí eu entendi que é assim, a gente não está sozinho. E se a gente tem que passar, isso é o que você falou. É na hora, é na paulada, é na diversidade que a gente aprende, que a gente se fortalece. Então, assim, eu tive ao contrário, né? Porque se fosse nos fins do dia, seria o alívio, né? Pô, tá bom, vai. Você lascou o dia inteiro, agora vou te dar o presente. Mas não, foi ao contrário. E eu, nesse dia mesmo, eu até comentei com o cara, eu falei: pô, como é que pode, né? A gente teve essa benção e agora essa a pauleira, mas glória a Deus, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que estar se fortalecendo desse jeito mesmo. Amém. Obrigado pela palavra, viu, Osnin? Glória a Deus. Boa noite, meus queridos. Ricardo, Osni, Pastor Arildo, maravilha, Pastor Edson, e outra turma aí, o Marquinho, o Fábio, essa turma nova aí. Que Osni, você que é da área militar, sabe que o mar manso não forma bom soldado, né? Então, é isso mesmo, Silvio. A gente aprende com o deserto. O deserto ele nos afina, ele nos coloca pronto para a batalha. Isso também é na palavra de Deus. Se você parar no tempo, você acaba. É uma semente perdida. Então, nós temos que passar por esse deserto, sofrer e vamos para cima, vamos aprender, vamos buscar, né? Os grandes profissionais em todas as áreas é aquele curioso, é aquele que vai buscar, é aquele que não foge da luta, né? Tem as oportunidades e aproveita, né? Isso é em todos os sentidos da nossa vida. É no campo profissional, no campo pessoal, isso é maravilhoso, né? E principalmente na palavra de Deus, quando a gente procura, se esforça para aprender, principalmente a gente que tem problema de memória, que estuda e acaba esquecendo, então você tem que praticar, que uma hora você memoriza aquilo lá. Não, e passar para as pessoas à nossa volta. Se a gente parar no tempo, é uma árvore cega, não vai para lugar nenhum. Então, é isso. É buscar,
aprender com a batalha, com o sofrimento. Se a gente não suar, não tiver colocar o suor no rosto, você não consegue nada e não leva nada para as pessoas à nossa volta. E a nossa missão é colocar nós, procurar o nosso caminho rumo ao reino de Deus e com nós levar as pessoas à nossa volta. Quanto mais a gente puder espalhar, passar, orientar alguém à nossa volta, isso é fantástico, isso como o Ricardo falou, olha, essa menina aí que está aí, está buscando, certeza que uma hora ela vai pegar o caminho certo. Amém, meus queridos? Maravilha. Amém, Dedé. Eu também, porque, como o Osni falou de princípio, né? Pessoas que querem coisas fáceis, outros preferem coisas difíceis. Eu lembrei daquela passagem de Eliseu e Naamã, porque o Eliseu não foi nem falar com ele já ficou chateado que ele queria que o Eliseu fosse lá e botasse a mão na cabeça dele, orasse por ele e tal. Ele não fez nada disso, só mandou um recado, falou para ele, ó, vai lá no Jordão e mergulha lá 7 vezes. Aí ele chegou, quem que esse cara pensa que ele é? Lá na minha terra tem rios mais limpos, mais bonitos, eu vou mergulhar nesse rio sujo aí, que não sei o quê. Aí um dos soldados dele falou assim, o senhor, se ele mandasse o senhor fazer uma coisa difícil, o senhor não faria? Ele falou, faria. E por que ele está fazendo uma coisa tão fácil, é só mergulhar no rio lá 7 vezes, o senhor não quer fazer? Aí ele pensou, analisou e foi lá e mergulhou. Na 7ª vez, subiu curado, né? Aí eu fico pensando, falo assim, ó, uns querem as coisas difíceis, outros recebem uma coisa fácil, mas não quer fazer porque acha que está muito fácil. Você entendeu? Aí eu vejo outra coisa também. A pessoa às vezes fala assim, Deus me dá paciência, me dá paciência. Aí Deus, quando a pessoa pede paciência, Deus dá luta para o cara ter paciência. Mas na realidade o cara tem que pedir a Deus sabedoria para obter a paciência, que aí fica mais fácil. Você entendeu? É isso que eu queria passar para vocês hoje, tá bom? Nossa, fica à vontade. Vamos lá, senhores. Estão conseguindo me ouvir bem? Pronto, certo. Sim, sim. Eu converso muito com o Ricardo, né? A gente trabalha junto lá no salão e, assim, acontece várias coisas e a gente vai vendo o quanto que a gente é moldado dentro das dificuldades em todos os âmbitos, não só no âmbito cristão, mas no âmbito profissional e, assim, querendo ou não, nós somos moldados, na maioria das vezes, quando a gente está passando por alguma dificuldade. Tanto é que a fé, ela vem e ela se fortalece cada vez mais quando a gente está passando por problemas, por dificuldades, porque é quando a gente vai buscar a Deus de uma forma, a gente sempre busca de uma forma sincera, mas quando a gente está na dificuldade, a gente sente aquele peso e busca de uma forma ainda mais sincera, digamos assim. E o Ricardo, assim, conhece um pouco, né, um pouco não, bastante da minha história, ele sabe que mesmo com pouca idade, eu tô com 23 anos agora, mas eu tô com umas rugas no rosto, por conta de várias coisas que a vida foi passando, várias provas que a gente vai passando, dificuldades e coisas assim. E assim, para a gente ser moldado por Deus, né, a gente tem que passar pelos famosos perrengues, assim como o ferro, para ele ser moldado, tem que ser na alta temperatura, entendeu? Então é sempre uma dificuldade ou em outra que a gente vai aprendendo. Então é basicamente isso. E quando Deus ele quer mostrar para a gente algumas coisas, geralmente ele não entrega de bandeja, ele não vem assim, traz a solução já de mão beijada. A gente geralmente tem que passar por muitas provas, entendeu? Até porque para a gente se alinhar com a palavra dele, muitas vezes a gente vai ter que passar por provas para a gente conseguir entender um sentimento até de outra pessoa, a gente conseguir se colocar no lugar de outra pessoa. Então, às vezes alguém está passando uma dificuldade que nós não conseguimos entender aquilo, até que o Senhor coloca a gente no lugar daquela pessoa, passando pelo mesmo sentimento, pela mesma prova, e a partir disso a gente consegue entender com mais propriedade e leva isso como testemunho, mas, enfim, a gente tem que passar, sim, né, por dificuldades, por problemas, para que a gente consiga ser
ser moldado. E é isso, meus irmãos. Amém. Obrigado. Senhores? E feliz daquele que tem essas oportunidades. Né, quando você tem as oportunidades, a gente que tem que aproveitar. E hoje nós estamos vendo aí uma sociedade de jovens que eles não estão querendo as coisas difíceis, as coisas estão sendo muito fácil. E cadê as pessoas? Tem muita gente, empresas sofrendo com falta de mão de obra. E tem muita gente no nosso país e sem serviço. Mas você procura pessoas para trabalhar, não tem. O que é isso? As pessoas que não querem ir para a luta. Até porque quando a gente é forjado em problemas, quando a pessoa chega com um problema que a gente já passou, para nós já tá fácil, né? Então a gente tem que respeitar porque tem que lembrar o quanto foi duro passar. E para cada pessoa é uma coisa. O que é simples para nós, às vezes não é para outra pessoa. O que é um problema para nós, às vezes para outra pessoa não é. Então, realmente é o que você falou. A gente tem que tomar muito cuidado em como reagir a isso, né? Pode falar, o Dedé, você levantou a mão. Tá educadinho hoje, né? Só porque chegou atrasado? Não, é que eu acho que eu cliquei errado aí. Ah, clicou errado. Ô, Ricardo, mas é isso. A gente. É muito bom fazer as coisas quando você. Fazer as coisas quando você já tem a experiência, né? E a experiência você consegue quando você vai buscar ela, entendeu? Nada melhor do que você vai fazer algo quando você já tem a experiência na mão. Isso é fantástico, né? Por isso que é sempre buscar essa. Ai, cara, você está percebendo aí que eu estou participando numa segunda-feira sim, outro não. Eu até esqueci falar isso com você, Ricardo. Pastor Carlinhos já mandou o teu atestado, fica em paz. Aí eu tô fazendo uma sim, outra não. Fica tranquilo, Dedé. Beleza, meu irmão. Você só tem que assistir o vídeo depois, mas tá bom. Tá certo. Em relação a essa questão que o Ricardo falou, sobre essa questão de a gente, às vezes, estar conversando com alguém, a pessoa vem com um problema que a gente já passou, a gente acha muito fácil de se lidar, né? Geralmente a gente já vem com a resposta de bate pronto, a gente fala, não, vai por esse caminho aqui que é mais fácil, pronto. A gente acha muito fácil. E a gente debatendo esses dias porque aconteceu uma situação com a gente que a gente ficou assim, pô, cara, se alguém viesse pra gente e falasse exatamente essa mesma situação, a gente falaria, é só fazer isso aqui. Só que quando é a gente que se encontra dentro da situação, a gente vê que não é tão fácil. Então, às vezes, a gente não tem essa percepção de empatia, de estar no lugar do outro e saber que não é tão fácil. Então, assim, para os outros, a gente às vezes fala, é só fazer isso aqui. E quando é com a gente vê que não é tão fácil assim. A gente tem que ter o direcionamento, sim, mas a gente tem que entender que outras situações também estão em jogo, digamos assim. Então, acaba que não é tão fácil, tão simples quanto a gente pensa. Ei, irmãos, boa noite. É verdade. Pastor Carlinhos, que bom ver vocês aí, Ricardo, tu, Norzi. Prazerzão. Tema importante mais uma vez, né? Como sempre. Eu acho que na nossa caminhada como cristão, a questão de um plano B não foi oferecido para nós. A gente olha na caminhada cristã, todos eles passaram por extremas dificuldades, né? Até a história da igreja, os personagens fora da Bíblia também, fala que as dificuldades foram grandes, perseguidos, mortos, enfim, muitas coisas. Mas eu entendo que a nossa dificuldade, essa dificuldade precisa vir no nosso coração como uma mola propulsora que tem que nos levar sempre para perto de Cristo. Então a gente não pode retroagir, retroceder. Então essa dificuldade tem que nos aproximar de Deus, até que Deus, com teu olhar de misericórdia, possa nos socorrer e nos tirar daquela dificuldade. Porque a dificuldade já é prometida. Parece até estranho a gente falar isso, né? Eu sou de um tempo que pregava o evangelho, creio que os irmãos
sabem disso, que tinha uma frase que era assim: vem para Jesus que sua vida vai melhorar. Então, na minha adolescência, eu ouvia muito isso e não conseguia entender. Depois de maduro, no cristianismo, era uma das frases mais perversas que a gente tinha para evangelizar uma pessoa. Enquanto Cristo usava um exemplo, né, dizendo sofrimentos, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Ele sofreu terrivelmente por nós, todos que estão na palavra de Deus sofreram. Nós vamos ver reações de um homem que a Bíblia fala que era semelhante a nós, mas cá entre nós eu acho que não tinha nada de semelhante a nós, que era Elias, né? Elias sai de uma batalha aí para vencer 450 profetas, o fogo desce, lambe tudo, enfim. Daqui a pouco ele ouve uma frase assim de uma mulher: olha, eu vou matar você. Pronto, foi o suficiente para ele, fugir do seu ministério, sair fora. Aí tem vários estudos sobre isso aí, que falam que ele entrou em depressão, enfim, cada um tem um pensamento. Mas o que eu acho que para Elias, aquela frasezinha de uma mulher pegou ele já no momento de fraqueza, de sei lá, de alguma fragilidade que ele tinha. E como diz assim, pegou lá no calcanhar de Aquiles dele e ele foge. Agora pensa essa ideia, um homem que há poucos instantes tinha visto o céu se abrir, fogo descer, Deus honrar a sua oração. Ele zomba daqueles profetas primeiro, faz piadinha com eles, né? Faz bullying com eles lá. Quem sabe seu Deus está dormindo, não sei o quê, bebê, grita mais alto. Rapaz, depois ele ainda manda botar água no negócio lá, e fogo desce, e ele tem aquela vitória tremenda com a graça de Deus, e daqui a pouco ele está tão fragilizado que uma frase o desmonta, leva ele lá para a caverna, leva ele para uma fuga. E aí nós vamos ver Deus conversando com ele. E interessante essa particularidade bíblica, né, que fala de vários acontecimentos ali da natureza, e Deus não estava, e daqui a pouco vem aquela coisa leve, calma, sereno, tranquilo, que nem aquela música não sei, que cantava, calmo, sereno e tranquilo. Toda vez que eu ouço essa música eu lembro de Elias, que Deus foi falando com ele devagarzinho, e Elias abre a sua mala de ferramenta para dizer do seu sofrimento: só eu fiquei, mataram todo mundo. Deus falando: não é bem assim não, meu querido, tem lá 7.000 que não se curvaram, tem um rei para ungir, tem outra coisa para fazer. Então vão para frente, vão andar para frente, depois eu penso no seu caso. E Deus pensou direitinho e ele foi levado aos céus. Ou seja, ele naquela vontade de morrer, olha só que coisa interessante, a gente pensa da morte, quem não tem um certo receio da morte? Eu, por exemplo, eu tenho da forma que eu vou morrer. Por exemplo, qual seria a forma, né? Que é complicado, isso não está no nosso ambiente. Então isso às vezes, a gente vai em muitos velórios, várias situações assim, e a gente pensa, poxa, a morte, né? O efeito morte que a gente tem medo, porque a gente crê em Deus, e todo mundo vai ter que experimentar ela um dia, o último inimigo a ser vencido. Mas a forma que ela chega, que às vezes a gente fica meio temerário, como é que vai ser? Né? A gente tem certo receio, mas ali Deus fala com Elias o seguinte: olha, vamos trabalhar, vamos olhar para frente, depois eu penso no seu caso. E a morte de Elias não foi dolorosa. Não foi dolorosa, olha só que coisa. O cara que fala assim: me mata, eu não quero mais viver, cansei, desisto de tudo. Então ele estava trazendo para ele um pensamento assim, de um recurso para deixar de existir, extremamente doloroso, que é a morte. Para muitas pessoas a morte é extremamente dolorosa. É cruel demais, né? A gente pega aí pacientes em fase terminal. Trabalhei 13 anos como capelão no Hospital Evangélico aqui do Espírito Santo, de Vila Velha. Rapaz, a gente, servos e servas do Senhor, a gente não entendia porque tanto sofrimento, né? Ali, estado terminal, enfim, hoje é paliativo, enfim, aquelas coisas todas, de sofrimento mesmo, para encontrar Jesus. Mas aquelas pessoas davam uma resposta de fé, é como se elas estivessem vendo o céu aberto e não desistia da fé num sofrimento terrível. Então, acho que isso, mesmo que seja um sofrimento que a gente esteja passando assim, né, algumas atribulações no momento de serviço, uma perseguição, uma injustiça que tem feito com a gente, quer seja na questão de uma enfermidade, né, de um desastre, alguma coisa assim,
Essas coisas, se nós tivermos consciência plena do que está acontecendo, precisa nos impulsionar para perto de Cristo e ficar ali no esconderijo do Altíssimo, ali descansando na sombra do Onipotente, até que Deus, com a sua graça, se for a sua vontade, nos restabelecer, para sair dali e continuar lutando de novo, porque a luta não vai parar. Não vai parar, não tem o plano B para nós. Nós vamos caminhar por isso aí, mas depois, lá na frente, nós vamos entender o que Paulo fala, que em tudo seremos mais que vencedores. Aí nós vamos entender isso literalmente, de forma visível, como Jesus na eternidade. Mas enquanto por aqui, meus irmãos, nós vamos ter dias bons, dias difíceis, mas que esses dias nos levem sempre para a presença de Deus e retroagir jamais. Me permite, só para me terminar a frase, eu lembrei, no aconselhamento que eu dei a uma pessoa, eu falei assim, olha, quando você estiver numa situação muito difícil, olha sempre para o para-brisa. Eu perguntei, você dirige? Então você vai entender o que eu falo. Olha para o para-brisa. Quando a gente olha para o para-brisa, a gente vê assim um caminho largo de opções e mais opções. Você está indo para frente, você está andando, você está com novas possibilidades. Algo você vai alcançar. Então olha para o para-brisa e olhe muito pouco para o retrovisor. Porque o retrovisor é um vidro pequenininho, você vai vendo aquilo que já passou por sua vida, que você enfrentou e venceu, sumir lá atrás, você não tem mais lembrança, some, desaparece, você não alcança mais por sua visão. Deixa passar, passou. Agora, continua olhando para frente, para o para-brisa, porque o para-brisa vai te dar novos caminhos, novos desafios, e quando você vê, você vai olhar um pouquinho para trás, opa, venci de novo, ó, já está sumindo lá atrás. Eu penso assim na minha vida, eu sempre olho para o para-brisa e quando eu tenho que olhar para o retrovisor, uma olhada rápida e vejo que tudo que de bom e de ruim já passou e acabou, não volta mais e vamos seguir para frente com Jesus. Valeu! Amém, velho. Bela reflexão, hein? Glória a Deus. Irmãos, eu lembrei aqui da palavra do pastor Arildo, que Deus vê além da curva. Só para estar, irmãos, justificando aqui que eu em minha nova trajetória aqui, nesse período aqui em Vila Velha, ainda estou em adaptação, porque assim, 2 filhos adolescentes e atividades quase todos os dias, é à tarde, é à noite, e Deus sabe, né? E Deus vê além da curva, né? Não vou me justificar, não, tá bom? E assim, eu lembrei, irmãos, de uma ministração de muitos anos atrás, que o pastor ele trouxe uma reflexão para a igreja, com uma pergunta, de quem nós éramos, vítimas ou vencedores. Só que foi muito enfático isso, uma ministração longa, mas trazendo esse tema. Em várias situações, né, ele citava ali como exemplo situações que aconteceram na palavra de Deus e a atitude que os homens e as mulheres de Deus tiveram, né, de vítima ou de vencedores. E o que ocorre, irmãos? O que eu entendo? Que todos nós estamos em guerra. Guerras internas, guerras visíveis, invisíveis, guerras externas. Todo ser humano que está respirando está em guerra. Na semana passada, irmãos, aconteceu algo no meu trabalho que eu fiquei pensando, meu Deus, um alvo de oração. 2 abençoados, né? 2 suboficiais conversando, eu passei assim no alojamento, e um que mas ele estava abrindo o coração dele para esse outro abençoado que estava próximo, ali os 2 conversando e eu ouvindo ali à distância. E vou resumir. Ele tinha levado o filho, né? O filho tem algum problema de saúde, tinha levado o filho, né, para uma consulta, só que no trajeto tinha dado uma crise no filho e pessoas em volta tentaram ajudar e parece que aquilo agravou, parece que, pelo que eu entendi, o filho é adolescente. Parece que ele ficou mais agitado. E ali ele falando, irmãos, eu processando, meu Deus. Por isso que essa pessoa tem
semblante assim, na verdade é cansaço, né? É físico, né? Esgotamento, né? E filho, ele ali conversando, ali calmo, e eu ouvindo, e ele falou até o seguinte, irmãos, tem um amigo lá do trabalho também, que tem um filho também, né, que tem a deficiência, que me orientou a fazer jiu-jitsu. Mas jiu-jitsu para quê? Para quando der a crise, aí ele falando, né? Pô, meu filho é muito forte, tem quase 80 quilos e vai ficar mais forte ainda. Aí eu ali, muito rápido, irmãos. O intuito de fazer o jiu-jitsu para quê? Para segurar de uma forma para não machucar. E eu parei e fiquei pensando, né? Depois ele passou por mim, aí comentou alguma coisa, eu falei, meu irmão, apertei a mão dele e falei assim, meu irmão, Deus te abençoe, né? Que ele percebeu que eu estava ouvindo. Irmãos, nós enfrentamos guerras e as pessoas enfrentam guerras que nós não temos nem noção, irmãos. Às vezes a pessoa está do lado, está próxima e está com pepino, está com uma causa que só por Deus. Mas nós, né, temos que ter essa decisão, irmãos, de ação, de atitude. Vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, assim, a guerra e a luta, a prova, não vai acontecer. Então, tem gente que quando acontece entra em crise, né? Porque se não, porque eu estava lembrando aqui na hora que eu estava ouvindo um pouco da palavra do irmão Osni, que eu peguei o final, mas os comentários, que tem o louvor do Thales, né, que fala sobre isso, né? Daquela impressão, né? Parece, né, que é difícil só para mim, irmão, não é difícil só para a gente, não. Isso é para todo mundo, irmãos. Está todo mundo nos seus enfrentamentos, está todo mundo em guerra. Então, assim, de nossos corações, a gente tem que estar nosso coração ele tem que estar blindado, protegido nisso. Que essa guerra, né, que a luta, ela não é um privilégio de uns e de outros. Todo mundo tem sua guerra, irmãos. Só que o diferencial é o entendimento, né, de que Deus é conosco e que as coisas não acontecem no nosso tempo. As coisas acontecem no tempo de Deus. Então, que possamos aprender, que possamos crescer, que possamos amadurecer. Se fosse por nós, irmãos, a gente queria agora. Que? Não, Senhor. Eu quero a resposta, vou ficar sofrendo, vou ficar clamando, vou ficar pagando preço, eu vou jejuar, Mas é assim, entendeu? É nesse processo aí que a gente vai ser aperfeiçoado, tá bom? Esse é o meu comentário. Eu glorifico a Deus pela palavra e pelos comentários dos irmãos. Amém, Marquinhos. Obrigado, irmão. Amém, Marquinhos. Maravilha. Mais alguém, irmãos? Então eu passo a palavra para o pastor Carlinhos. Zezinho. Pastor Edson. Amém? Pastor Carlinhos. Amém. Amém, amém. Eu não vou comentar, pastor, peço desculpa, é que eu estou fazendo um trabalho em paralelo, mas estou ouvindo tudo, prestei atenção em tudo, glória a Deus pela palavra, e os comentários do pastor também, aí foi bênção, mas eu só não vou comentar muito porque eu estou concentrado aqui, estou trabalhando em paralelo enquanto ouço. Rapidinho, antes de passar a palavra para o pastor Carlinhos, para falar, né, para vocês sobre uma coisa que aconteceu. Eu até falei para o Ricardo esses dias. Nas últimas 2 semanas, com exceção da semana passada, que eu não pude participar, eu pedi oração por uma pessoa que estava passando por uma situação do câncer e tal, e aí tá fazendo, né, a quimioterapia. E eu não sabia, tipo assim, eu soube por cima que ela estava fazendo a quimioterapia, só que há um tempo atrás já havia a notícia de que ela estava finalizando e que estava sendo curada. Então, assim, ela vai ter a última semana de quimioterapia, era para ter sido semana passada, mas ela estava com a imunidade um pouquinho baixa e tal. Então, essa semana ou na outra vai ser a última semana de quimioterapia dela, que graças a Deus ela está sendo curada. Então, assim, é uma coisa que nós aqui não estávamos sabendo, mas a gente orou com muita fé por isso, e graças a Deus, Deus está curando ela e está libertando ela disso, tá? Então, agradeço muito pelas orações dos senhores e que Deus continue curando aí mais e mais pessoas. Amém, glória a Deus, né?
como é bom a Muito gente bom, ouvir, Gita, muito. ouvir testemunhos, né? Porque testemunho sempre edifica a gente. E para a gente ter testemunhos, a gente tem que ter passado por algum problema, não é? Como é que eu vou testemunhar se eu não passei? E aquilo que foi dito aqui, os comentários preciosos, a história da igreja cristã, a história de perseguição. Primeiro século, cristãos sendo jogados na arena, sendo queimados vivos na época de Nero, Dominiciano. Então, a gente vê a terrível caminhada da igreja cristã. E o próprio Jesus, sem pecado algum, padeceu por nós a mais ingrata, a mais injusta morte, que era a morte de cruz. Então, é interessante a gente não querer ter problemas. Se eu não tiver problema nenhum, eu não vou ter nada para passar para outros, né? Eu não vou ter nada para testemunhar. Mas quando eu passo, luto e venço, eu vou poder ajudar alguém e vou poder glorificar a Deus. E é importante a gente ter problemas, porque são os problemas que levam a gente diante de Deus. Eu sempre falo na igreja, né? As pessoas querem a solução rapidamente, mas existe um processo da parte de Deus. Deus trata de uma forma. É um processo de restauração, de reconstituir uma família, tudo aquilo que ao longo de anos as pessoas foram destruindo através de relacionamentos, de falta de compreensão no relacionamento, de envolvimento com más companhias, drogas. Então é um processo de destruição. Aí ela chega na igreja, ó, faz uma oração forte aí para resolver o problema. Não é assim. Deus também tem um tempo para ir restaurando, curando, para que essa pessoa não seja só curada imediatamente ou restaurada imediatamente, para que ela dê valor nesse processo que ela teve que passar. Então, glória a Deus pelos problemas. E vocês estavam falando aí sobre... O Osni leu aquela passagem de Coríntios, né? Nós temos aquele hino que a gente canta, né? A igreja está de pé. Lembram que nada pode destruir a igreja, né? Então, ele menciona uma parte desse versículo aí. Nada para a igreja. O Coliseu não parou, os leões não pararam, o teu problema não vai parar, a igreja vai continuar correndo e caminhando até a volta do Senhor. E tem outro versículo que fala: nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. É leve e momentânea, não é eterna. Eterna é o peso de glória, mas a leve e momentânea tribulação, quando nós estamos no meio dela, parece que é uma eternidade, mas ela passa. Então, encare isso como Deus tratando com você, moldando cada um de nós. Então, é leve e momentânea, ela vai passar. E, para terminar, eu estava lembrando aqui, quando vocês estavam comentando, o próprio livro de Coríntios, Paulo falando, né, lá no primeiro capítulo, ainda no versículo 3, ele fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Então, Paulo, ele fecha, né, tudo isso que foi dito aqui, os comentários também. A gente é consolado, a gente passa por tribulação para consolar outras pessoas também. Glória a Deus pelos problemas, meu irmão. A gente não gosta de agradecer pelos problemas. Depois dos problemas, a gente vai ter a vitória e a gente vai poder ajudar outras pessoas. Eu já passei por isso, eu já passei por aquilo, eu também passei. E a pessoa, quando não passa, não tem aquele entendimento. Por que Jesus recebeu um corpo? Para ser entregue por nós na cruz. Então, tudo aquilo que você está passando ou vai passar, Jesus já passou. Um corpo físico, né? Então, pregou os pregos nas mãos, saiu sangue, saiu, doeu. Né? A coroa de espinhos, doeu. As bofetadas que ele tomou, né? As chicotadas, doeu. Como um corpo humano ele estava. Então, não há provação maior do que aquela que nós podemos suportar. Glória a Deus, Osni, pela palavra, pelos comentários. É mais um momento de crescimento espiritual para cada um de nós. Para mim valeu muito, espero que para você também tenha sido edificante estarmos nesse momento com Deus aqui, né? E agora vamos orar. Se você tem algum pedido de oração,
como diz a palavra, né? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Eu sei que Deus ouve e Ele responde na medida do tempo certo para cada um de nós. Então, se nós tivermos, eu quero colocar duas pessoas, o Marcelo, que é filho da nossa irmã Elza, que operou agora, e ele está na UTI. Bom? Pastor, eu quero primeiro agradecer, porque como eu tinha pedido oração para os irmãos daquele meu exame, graças a Deus não deu nada. E eu creio que se tinha alguma coisa, quando fiz o exame eu já estava curado, em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu quero pedir também que no feriado a gente vai viajar, que é aniversário do Gustavo, e nós vamos para Santa Catarina de carro. Só a proteção para a gente ir e voltar, nos guardados pelo Senhor. Vamos orar. Pastor Carinho, além de orar pelo nosso país, ora também pelo meu pai. Está com 95 anos e está fazendo a diferença. Está bem. Está falando já coisa com coisa. Por favor, ora por ele também. Manel Teixeira é o nome dele. Vamos orar sim, mano. Eu também peço oração pela Raquel, que hoje está completando 61 anos, e mais agradecer, né? Agradecer que até aqui Deus tem nos ajudado, tem nos fortificado, tá bom? Glória a Deus. Vamos orar pela Raquel, agradecendo a Deus pela vida dela. Mais alguém, irmãos? Eu quero pelo meu colega, né, Magalhães, colega do trabalho, filho dele, é família, né? Magalhães e família, né, do comentário que eu fiz, e oração também pela minha sogra. Tem passado uns dias com muito mal-estar, Dona Alzira. Galinho, Pode falar, Luiz. eu queria pedir oração pelo Marcelo, que está entubado, né? Acho que foi sexta-feira. E pela dona Josefa e senhor Wilson. Mais alguém? Eu continuo pedindo oração pela Meude, né, que ela está nessa fase final aí, graças a Deus, mas continuo pedindo oração por ela, e também pela minha amiga, que é quem está acompanhando ela por todo esse processo, que acabou passando por umas dificuldades pessoais e tal. O nome dela é Giovana. Qual é o nome da pessoa que está se recuperando? É Meude Cris. Meuli. Isso. Então vamos orar, né? Vamos colocar nossa fé em ação aí, porque Deus ouve, Ele atende, e eu posso testemunhar também. Na reunião passada não estava muito bem, estava urinando sangue, bastante sangue, desde as 3 da tarde até o início da madrugada, era muito sangue, e Deus deu a vitória, tomei bastante água, fui limpando, glória a Deus, eu estou bem, e é assim, a gente vai vivendo, vai vencendo e vai glorificando a Deus por mais uma vitória. Então vamos orar. Amém. Senhor, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor, obrigado por esses momentos que passamos aqui, nos alimentando da tua palavra, ouvindo também comentários, experiências e também testemunhos particulares. É assim que o Senhor age, é assim que o Senhor opera, é assim que o Senhor nos usa para sermos bênçãos para outras pessoas. Obrigado pelas lutas, Senhor, porque através das lutas nós temos a vitória. É de vitória em vitória que nós vamos chegar até o destino final, que é a Nova Jerusalém. Então, Senhor, continue fortalecendo a vida de cada um de nós, que pertencemos a esse grupo, Senhor, de estudos, que o Senhor possa nos dar sabedoria, capacidade, discernimento, orientação, e que haja crescimento espiritual para todos nós, e que também sejamos bênçãos para outras pessoas, o meio aonde o Senhor nos colocou, ó Pai, o campo de atuação aonde o Senhor nos colocou, é o nosso campo missionário, seja na nossa casa, no nosso trabalho, no convívio familiar, aonde o Senhor nos colocou, que possamos testemunhar, glorificando e exaltando o teu nome. Agora, Senhor, colocamos o Marcelo, que fez, filho da irmã Elza, que fez uma cirurgia de vesícula, foi tudo bem a cirurgia, mas terminou a cirurgia, está sentindo muitas dores, e então ele teve que voltar para a UTI para acompanhamento. Esteja com ela, com ele, Senhor, e tranquilizando o coração da nossa irmã Elza, que ela possa descansar no Senhor, sabendo que o Senhor está cuidando do Marcelo. Também oramos pelo José, o filho do Ricardo Faria, Senhor, que está também no hospital,
e no nome de Jesus, breve ele vai sair curado para a glória do Senhor. O Ricardo, Senhor, com a sua família que vai fazer a viagem nesses feriados, guarda, protege, acampa o teu anjo ao redor deles, livrando, protegendo de todo perigo, de todo mal, abençoe a ida, a estadia e a volta também. Proporciona dias de paz, dias felizes, dias abençoados, dias de descanso. Guarda e protege, Pai. Nós colocamos a vida dele e esta viagem no teu altar. Colocamos também o pai do Dedé, o seu Manuel, Senhor, que já está com uma idade avançada, mas glória a Deus pelos 95 anos. Esteja com ele, Senhor, abençoando esses dias que lhe restam, os dias que o Senhor determinou para que ele tivesse nesta terra, que ele possa ter dias de paz. Dá, Senhor, a tua bênção sobre a vida do seu Manuel. É o nosso pedido. A nossa nação, o Brasil, que está nessa situação, Senhor, tão complicada, porque os homens são complicados, ó Pai, mas nós elevamos os nossos olhos para os montes, da onde nos virá o socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não é de sistema, não é de políticos, não é da economia, mas é do Senhor que a solução virá. E nós continuaremos orando e declarando que o Brasil é do Senhor Jesus. Liberta esta nação, perdoe o pecado desta nação, sara esta nação, converte esta nação, Senhor, salva para a glória do teu nome. Oramos pela Raquel, Senhor, que hoje completa mais um ano de vida, esteja abençoando também o relacionamento desse casal, que o Senhor possa abençoar o Francisco e a Raquel, que eles possam continuar sendo bênção nas tuas mãos. Renova as forças da Raquel, dando saúde e vigor, e que a tua graça a acompanhe a cada momento. Oramos também pelo Magalhães, Senhor, e a família, esse problema que o Marquinho colocou, ele tem lá seu filho com deficiência, Senhor, dá sabedoria, tranquiliza o seu coração, dá discernimento, ó Deus, e opera naquela vida. Tu podes operar um grande milagre, que isto seja para glorificar o teu nome, para um marco na vida do Magalhães e a sua família, Senhor. Então, opera naquela família, com cura, com libertação, para a glória do teu nome. Oramos também pela sogra do Marquinhos, a dona Alzira. Senhor, ela não tem estado bem, põe as tuas mãos de poder ali, curando, renovando as forças, dando saúde e vigor, ó Pai. É o nosso pedido, porque nós oramos com fé. Estamos buscando no Senhor, que é o médico dos médicos, é aquele que tem todo o poder. Então, nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Oramos pelo Marcelo, que está na UTI, a dona Josefa, o seu Wilson também, esse casal de idosos. Tem misericórdia, Senhor, tenha compaixão, opera a cura para a glória do Senhor. Fortalece essas vidas. Giovanni, Senhor, e que cuida da Melly, põe as tuas mãos, ó Deus, dá paz, Senhor, aos corações, e que possam ver que o Senhor é Deus que responde, que o Senhor é Deus que cuida, que o Senhor é Deus que renova as forças. Nós colocamos as vidas essas vidas no teu altar, em nome de Jesus. Também dá-nos uma noite de paz, tranquila, de repouso, e uma semana, Senhor, de paz, uma semana feliz, uma semana abençoada na tua direção. É o que nós te pedimos, Senhor, e para a tua glória já te agradecemos. Amém e amém. 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 Que maravilha. Amém, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês e vossos familiares, vossas casas. Deus abençoe a todos. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Estamos orando, meu filho. Estamos orando, hein? Maravilha, meu Deus. Chega de olhar pra mim, abre minha visão. Eu quero ver, quero me entregar por inteiro ao seu agir. Põe o teu amor em meu coração.